Amém? Hoje, culto de ceia, e já fizemos isso pela manhã, para o público da manhã, e agora o público da noite. E realmente não comporta, né? A igreja não comporta dois públicos juntos. Por isso que precisamos da galeria rapidamente aqui nesse lugar. E estamos vendo algumas coisas aí para ver se a gente pode adquirir esse dinheiro para construir. Porque na realidade o dinheiro que a gente ganha é só esses 12 mil e pouco aí que a gente está vendo na prestação de conta. Graças a Deus por isso. Damos graças a Deus porque as contribuições estão chegando. Né? E se Deus quiser, nós vamos fazer a nossa galeria. Eu queria dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando. Eu vejo muita gente entrando que está nos visitando essa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Bom, eu falei pela manhã e quero trazer essa mensagem novamente aos irmãos. Primeiramente, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que, explicando pela manhã sobre a questão da salvação, como é que você tem certeza que é salvo? E a Bíblia vai falar de predestinação, de eleição e de vocação. E algumas pessoas, elas ficam meio confusa com isso. Eu expliquei hoje de manhã que Deus, Ele é onisciente, que sabe todas as coisas. Inclusive, sabia que eu, no ano de 1953, ia nascer e ia ser crente. Ele já sabia, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o passado, Ele sabe o presente e o futuro. Deus não está amarrado no nosso tempo. Ele é Deus eterno e sabe todas as coisas. Eu mostrei um texto aqui para a igreja que está em 1 Pedro, e eu queria que colocasse quem está aí na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Eu expliquei esse versículo pela manhã da seguinte forma: o apóstolo Pedro está escrevendo para um público, e esse público ele está dizendo como se fosse nós aqui, estamos reunidos. Vós, sim, que antes não eram, e antigamente nós não era povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Eu queria que você sentisse isso na sua mente, na sua vida, colocasse essa palavra na sua mente. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora, através de Cristo, alcançamos misericórdia. E é preciso que você tenha isso na sua mente. Não precisa você andar constrangido. Eu não fui eleito, eu não fui predestinado, eu não sei o que, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Que é isso? A Bíblia, ela é suficiente para nos explicar. Dizem os teólogos que a palavra de Deus, a Bíblia, por si se explica. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Eu mostrei também Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, diz assim:
assim como nos escolheu nele em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E isso nos escolheu antes da fundação do mundo, quando nós não existíamos ainda. Então veja isso na sua mente. Versículo 5. E nos predestinou. Foi Deus que fez isso. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi Deus que fez isso. Nos predestinou em Cristo Jesus. Eu houve um tempo na minha vida que eu não sabia nada disso. Então você precisa ler Bíblia para você entender. Nós, irmãos, somos eleitos e predestinados. A eleição é igual à predestinação por Deus. Ele foi quem nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o mundo inteiro. Jesus Cristo veio morrer pela humanidade que estava longe de Deus, destituído da glória de Deus, longe de Deus. Mas agora alcançamos misericórdia, e antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. E o versículo 10 vai continuar dizendo, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, vós sim, que antes não era o povo. Não, 9, versículo 9. Isso, eu li o 10, foi. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero que você entenda que antes nós estávamos nas trevas, mas agora fomos alcançados por Cristo para estar na luz. Glória a Deus. Amém? Nós que antigamente nós fazíamos coisas erradas e andava nas orgias, nas bebedeiras, fumando e fazendo coisas erradas. Agora nós fomos achados por Cristo, eleitos por Ele, predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa breve explicação, o que eu vou falar não tem nada a ver com isso. Eu vou falar outra coisa. Eu tenho visto nesses dias atuais na internet vários tipos de cultos e muita crítica, muita banalização, povos caindo, pulando. Existe até um ditado chamado sapato de fogo, que os camaradas fazem um passo tão ligeiro que eu, pelo jeito, vou fazer lá em casa, mas vai para fazer muito. Mas rapaz, é muito rápido, né? Isso deve ser alguma coisa de academia, um negócio desse, porque não tem condições. Mas o culto que a gente vê na internet tem sido muito banalizado, sabe? São coisas absurdas que acontecem. Me parece que cada dia essas coisas vão se avolumando. Meu Deus, misericórdia, que não chegue aqui. Mas existe nesses dias atuais um espírito pós-moderno que tem levado muitos crentes a banalizar o sagrado, e milhares de pessoas, muitas pessoas entram pelas portas da igreja evangélica, mas elas continuam presas em suas crendices e em seus pecados.
Essas pessoas têm nome de crente, até os cacuetes de crente, mas não tem vida de santo. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, é muito bom ser crente aqui. Aqui é uma maravilha. Nós chegamos aqui e cantamos e oramos e levantamos as mãos, e é uma coisa santa demais. Que era com um indivíduo que eu conhecia, que fazia parte da minha família, que estava no culto pregando, quando chegava em casa, pela mulher. Que crente é esse? Tem cara de crente, mas não tem vida de santidade. E essas pessoas, em vez de serem instruídas na verdade, elas são alimentadas por toda sorte de misticismo estranho às Escrituras. Como disse um amigo meu, essas pessoas hoje estão embebidas na internet e elas pegam mensagem de todas as pessoas que às vezes nem são pastores, nem são crentes, só escrevem. E nós nos alimentamos com isso. Então é preciso a gente cuidar dessas coisas, porque em vez de crescer espiritualmente, no conhecimento, na graça de Cristo, eles vão se afundando cada vez mais na idolatria. E por falar em idolatria, meus irmãos, eu fiquei pensando que não é um tipo de idolatria, é algo que faz parte da vida das pessoas, da sociedade e dos crentes. Nós temos que andar sempre aparelhado com o celular. Não podemos, se nós chegarmos aqui na igreja e esquecer o celular em casa, nós vamos voltar e vamos buscar o celular, porque ele não pode, de maneira nenhuma, ele faz parte da vida do cristão. Alguém disse que o celular engoliu a Bíblia, porque agora nós temos um aplicativo, não precisa mais andar com a Bíblia, não é isso? Então são coisas desse tempo da pós-modernidade. E às vezes nós não crescemos espiritualmente e estamos mergulhados nessas coisas, que somos maquiados de espiritualidade, mas na verdade não existe santidade. E dentro dessa cosmovisão, meus irmãos, os céus parece que estão a serviço do indivíduo, da pessoa, porque é ao contrário. Nós estamos aqui para servir a Deus e não Deus servir o homem. O catecismo de Westminster vai dizer que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, e o fim principal do homem é glorificar a Deus. Só isso. Então hoje, dentro dessa cosmovisão, parece que o céu está a serviço dos homens, né? É mais a vontade dos homens do que propriamente a vontade de Deus, e isso está muito errado. Tudo tem de girar em torno das nossas escolhas, dos nossos gostos. Nós é que mandamos em nós. Nós não mandamos em nós. Nós lemos nesse instante que agora nós somos de Deus, fomos eleitos, fomos vocacionados, predestinados para servir a Deus. Não é para outra coisa. Nosso fim principal é louvar a Deus. Então, nesse caso, meus irmãos, nesse contexto, a mensagem que muitas vezes pregamos neste lugar ou em outros púlpitos, a gente precisa agradar o público. Você vem para a igreja querendo ouvir uma coisa que você quer, e não é assim. A palavra de Deus é confronto na vida do cristão. Então, esse negócio também está errado. Porque muitas vezes a nossa pregação ela é o resultado de uma pesquisa de mercado para saber o que atrai o povo. E não é o que atrai, é o que a palavra diz. Se você está em pecado,
a palavra vai confrontar a sua vida. Entenda isso. E às vezes, meus irmãos, o ouvinte é quem decide o que quer ouvir. O sermão deixou de ser a voz de Deus para atender a preferência do homem. Isso é uma coisa que a gente precisa rever na nossa vida. E às vezes, meus irmãos, na igreja as pessoas se revoltam porque essa pregação é muito dura. E muitas vezes as pessoas desistem de ir para a igreja por causa de algumas mensagens que realmente confrontam a vida das pessoas. Uma outra coisa, meus irmãos, aqui é o ensino da palavra de Deus. O ensino, ele é muito importante para a igreja, para o local onde você se congrega, para aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus. Mas isso também tem sido banalizado. E a banalização do ensino desemboca na vulgarização da ética, porque aonde não há doutrina bíblica, não pode haver vida irrepreensível. Não tem doutrina. Como é que vai ter vida irrepreensível? Então a gente precisa entender que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E quando falta conhecimento, é porque não estão na doutrina da palavra de Deus. Uma das coisas que a gente aprende aqui é aonde falta a palavra, o povo se corrompe. Se corrompe. Onde falta a palavra, as pessoas, o povo se corrompe. E aonde não há santidade, preste atenção a isso. Onde não há santidade, pode haver ensino, mas isso muitas vezes é até blasfêmia contra o nome de Deus, porque não há santidade, muito conhecimento, mas não há santidade. Isso é uma coisa também que é preciso rever na nossa vida. O sagrado tem sido banalizado, e isso é visto claramente nas Escrituras. A palavra de Deus nos fala de que o sagrado foi muitas vezes banalizado pelos sacerdotes. Quando Malaquias denuncia que os sacerdotes e o povo daquela época estavam desobedecendo a Deus no casamento, nos dízimos, nas ofertas, Malaquias vai falar sobre isso, por causa da falta de conhecimento. A religiosidade do povo era divorciada da palavra. As coisas aconteciam, o povo vinha ao templo, o culto era celebrado, mas o nome de Cristo, de Deus, não era honrado. Presta atenção a isso. Nós estamos vivendo um momento e uma geração secularizada. A palavra de Deus está deixando de ser normativa para a cultura que está adoecida nesse tempo, porque muitas vezes você não obedece à palavra, você lê a palavra como qualquer revista, como qualquer jornal, mas não obedece à palavra, e isso está errado. Deus está sendo empurrado para a lateral. Deus está sendo empurrado para a lateral da vida. Os próprios cristãos já não observam o dia do Senhor. Eu até pela manhã perguntei: vocês sabem qual é o dia do Senhor? É uma pergunta que muita gente não sabe qual é o dia do Senhor. E entregam-se, preste atenção nisso, no dia do Senhor, entregam-se aos negócios, aos lazeres, ao ócio, deixando de cumprir os preceitos divinos,
acerca da correta observância do dia do Senhor. Dia do Senhor é o dia de cultuar a Deus, é o dia de celebrar a Deus, é o dia de adorar a Deus. Não é dia de nada, de ninguém, é dia do Senhor. É o dia que nós saímos para a casa de Deus para adorar a Deus. Nós precisamos entender isso. Vida de crente é diferente daquilo que nós vivemos hoje. Eu fiquei muito preocupado quando eu fiz essa divisão em 2 cultos, porque algumas pessoas disseram assim: agora eu posso ir para a praia para o culto de noite. Olha só, a imaginação vai logo no lazer, e é o dia do Senhor. Eu me lembro que quando nós estávamos em cultos de ceia, e nós passávamos o dia todo na igreja, cantando, orando, se consagrando para este dia. Hoje não existe mais isso. Hoje nós não fazemos mais isso. Alguém disse que em muitos países, meus irmãos, as pessoas já não frequentam os templos assiduamente, vão esporadicamente. Eu não sei se você é um crente que vem esporadicamente à igreja, mas em outros países já existe isso. O povo vão esporadicamente ao templo. Sabe por quê, irmãos? Por causa da jogatina. Porque estão fazendo outras coisas em busca da diversão. Porque essas coisas tomaram o lugar do culto a Deus. Não é muito fácil ser cristão. Nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que aqueles que creem em Cristo, eles herdarão a vida eterna. Porque, meus irmãos, a nossa vida aqui, ela é muito curta, é 60, 70 anos. Se alguém é mais robusto e passa disso, o melhor desses dias é cansaço e enfado. A Bíblia nos afirma isso. Nossa vida é muito curta aqui nesse lugar, mas por Cristo Jesus nós temos a esperança da vida eterna. Nós encontramos em Cristo a promessa de que um dia estaremos com o Senhor e viveremos eternamente com Ele. Por isso nós precisamos mudar os conceitos da nossa vida e olhar para a palavra de Deus que nos instrui como devemos viver para Deus, porque agora somos de Deus, fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Agora nós não somos mais nossos, nós vivemos para Deus. Não vivemos para nós mesmos, nós somos de Deus. Nós temos um dono, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Agora nós temos um Deus, temos um Cristo, temos um Espírito Santo que habita dentro de nós. E isso, meus irmãos, crentes muitas vezes são descomprometidos, não se preparam convenientemente para cultuar a Deus e desprezam completamente o preparo espiritual para esse dia de adoração a Deus. Isso que eu falei hoje de manhã, eu quero repetir para vocês, porque o culto de ceia é um culto especial. Talvez você já leu os evangelhos quando Jesus instituiu a ceia, e Jesus sabia que ia acontecer tudo com ele, e ele mandou preparem o aposento onde nós vamos fazer a ceia. Vão na frente e preparem, façam o que é para fazer, porque eu quero nessa última hora cear com vocês. E Jesus chamou os seus discípulos para sentarem com ele na mesa. E isso, meus irmãos, quer dizer que
Os crentes precisam estar preparados para esse dia. Eu falei de manhã que nos cultos de ceia que nós frequentávamos quando eu era adolescente, quando eu era jovem, os cultos, as senhoras estavam todas de brancos, porque isso simbolizava santidade. Nós perdemos essa virtude por causa do tempo que nós vivemos, por causa da sociedade que nos ensina outras coisas. Hoje, na Santa Ceia, eu falei isso de manhã, você toma a ceia e alguns copos, chega a ver a marca do batom nos copos da ceia, porque não há reverência a Deus, ao sangue de Cristo. E eu brincando com a pessoa pela manhã, disse assim: não tem acetona não para tirar esse esgoto das unhas, porque ela estava tão vermelha que nós precisamos cultuar a Deus como Ele é, pelo que Ele é. Preste atenção a isso. Nesses últimos dias em que estamos sobre esse solo, nós precisamos atentar mais para a palavra de Deus. E não importa quem você é, se você tem muito estudo, se você tem muito dinheiro, se você é uma pessoa de bem, ou se você não é, não importa quem você é, mas nós precisamos atentar mais para a palavra de Deus. E Deus está nos chamando para esse momento. Se você é um crente antigo, ouça o que o Espírito diz à igreja: fomos alcançados pela graça de Jesus, pelo seu amor, pelo seu sacrifício que foi feito lá na cruz. Preste atenção que nós não tínhamos nenhum merecimento, nem temos diante de Deus, porque somos pecadores, rebeldes, que estavam longe, distante de Deus. Mas Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a igreja está reunida, porque ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Às vezes nós precisamos falar algumas coisas que precisam ser ditas na igreja, porque presbíteros, diáconos, líderes, membros da igreja, cuidem de servir a Deus como Ele é, sobretudo de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Precisamos reunir tudo que somos para adorar a Deus. Nós agora somos de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que sem santidade não podemos ver Deus. Deus exige santidade. Eu queria que colocasse aí a menina Natalia, por favor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Veja bem o que diz esse versículo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará e sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Deus, se você andar nos estatutos de Deus, se você perseguir os alvos da palavra de Deus, Deus vai te abençoar. E nesse capítulo 28 de Deuteronômio, a palavra de Deus vai falar justamente sobre as bênçãos que Ele derrama sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Ouça a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Você vai ver lá em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1.
palavra de Deus diz que Moisés morreu. Aí sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Só um momento, veja que a ordem de Deus é para que Josué prossiga a jornada de Moisés. Não era um trabalho fácil, era um trabalho árduo, mas Josué, ele é instigado por Deus para continuar a jornada. O servo de Deus tinha morrido, e agora ele ia fazer esse povo passar para o outro lado, para o Jordão. Versículo 3. Veja bem: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É a promessa de Deus para Josué, é a promessa de Deus para a igreja. Deus fala com a igreja, porque nós somos a continuação do povo de Deus. Nós somos a continuação do povo de Deus, e Deus promete abençoar aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que andam nos seus mandamentos. Deus promete abençoar, e as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Por isso é bom nós atentarmos mais para a santidade, para que possamos ter Deus na nossa vida. Eu falei uma vez sobre o testemunho de um cidadão que ele aceitou a Jesus, e muito tempo depois ele falou que achava que não estava salvo, e ele tinha um defeito na boca. E um pastor perguntou: mas meu irmão, quanto tempo você já aceitou Jesus? Você ainda não tem certeza da salvação? Não tenho, pastor, porque eu nunca deixei de fumar cachimbo. Você sabe que é esse defeito aqui, porque o cachimbo fica aqui de lado, né? Por causa de coisas banais, nós perdemos as bênçãos de Deus. Quantas vezes jovens têm saído da igreja, têm deixado a igreja por prazeres do mundo? Quantas vezes homens têm deixado suas esposas por outros prazeres, que deixam de ouvir a palavra de Deus? E eu estou falando não é de pessoas lá do mundo, é da igreja, que deixam de cumprir a palavra, deixam de dar ouvido ao Espírito Santo. E o resultado, meus irmãos, são famílias frustradas, são famílias que passam tribulações, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Deus quer nos abençoar, foi Ele que nos comprou. Ele agora, meus irmãos, disse que nós somos o povo de Deus. É o versículo 10 do capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Foi isso que aconteceu com a igreja evangélica Ebenezer. Você que está aqui, você que é crente, foi isso que aconteceu com a igreja. Vós sim, vós agora, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Agora vocês são de Deus, não são mais de vocês. Sim, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E agora nós estamos no poder de Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Como é que nós sabemos que somos salvos? E o apóstolo Paulo, ele é muito inteligente para escrever: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor?
Nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia que eu ia aceitar a Jesus. Antes da fundação do mundo, Ele sabia que você ia entregar a sua vida a Jesus. Nós não sabemos. Quem que sabe? Só Deus sabe isso. Por isso, irmão que está aqui, meu irmão crente, você precisa ter essa certeza de que somos de Jesus e fomos comprados com seu precioso sangue. Agora não somos mais de nós mesmos, nós temos um dono, nós temos um Pai, nós temos Deus, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos um pastor que dirige a igreja. Que foi para isso que Deus nos chamou. Por isso, nessa noite, eu estou confundindo noite com manhã. Por isso, nessa noite, nós precisamos voltar para as nossas casas, sabendo e conhecendo de que somos salvos em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça e comece a orar nesse instante. Conte para Deus da sua vida. Conte das suas dúvidas. Conte daquilo que você está passando. Ou se você pecou, se você errou, você confesse a Deus. Porque a palavra de Deus nos instrui que antes de entrar na ceia, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como é que está a sua vida? Nós precisamos orar e falar isso para Deus. Essa é a minha vida, Senhor. O Senhor está vendo aqui. Ore nesse instante, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero apresentar a você uma nova igreja que está se levantando nessa noite. Eu queria chamar esses irmãos aqui: Jamile Maria Pérez, Ana Karine de Brito, Natanael Batista, Elizabeth Petrola, Wesley Ramalho e sua filha Alice Petrola.
você fique de pé, porque é os nossos irmãos que estão sendo recebidos nessa noite. Nós queremos orar por esses irmãos. Levante a sua mão para cá, abençoando esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, a nossa alegria é grande, Senhor, porque foi o Senhor que nos comprou com o seu sangue precioso. E agora, Senhor, esses irmãos estão chegando aqui para trabalhar na tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher-nos com o teu Espírito Santo, da unção do teu Espírito Santo, que eles sejam frutíferos na tua casa, para a glória do teu nome, Senhor. E nós, como igreja evangélica Ebenezer, recebemos esses irmãos com todo o amor e carinho e para a glória do teu nome, porque nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Queria convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Amém, glória a Deus. Vamos chamar aqui os nossos irmãos para nos ajudar, nos partir. Cadê o Mudes? Cícero. Amém, irmãos? Vamos abaixar a cabeça e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos louvar o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te pedir a permissão, Senhor, para sentarmos nessa mesa, Pai. Oh Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque nós somos ainda carne, osso, e muitas vezes nós pecamos nos pensamentos, nas palavras, ou até mesmo com as nossas ações, Senhor. Por isso te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, nos convence a cada dia. Espírito Santo nos dirige, nos guia. Oh Espírito Santo de Deus, habita no nosso coração. Isso nessa noite, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe esses elementos. O pão que continua sendo pão, mas que simboliza o teu corpo, que foi moído, foi quebrado pela nossa culpa, Pai, pelo nosso pecado. Abençoa o vinho, Senhor, que continua sendo vinho, mas que simboliza o teu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário, para apagar, Senhor Deus, os nossos pecados. Senhor Deus, Pai, oh Jesus, te pedimos para aqueles, ó Pai, que estão longe, distantes de Ti, Senhor, que não podem, Senhor Deus, ceiar juntamente conosco, Pai. Traz-os de volta para a mesa da reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que essa ceia sirva de vida, Senhor, e não de maldição na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém e amém. Graças a Deus.
diz que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei dele todos, esse é meu corpo que é dado por vós. Esse, meus irmãos, é o símbolo do corpo de Jesus. Nós fazemos isso todas as vezes, mas eu quero dizer para você nessa noite que mesmo que você que está longe de Deus, você precisa se reconciliar antes de cear. Se você ainda não se batizou, você não pode ainda cear. Você só pode cear depois que se batizar. Por isso é importante você procurar nosso irmão Michael para você entrar na sala do batismo, para que você se torne membro e faça parte também dessa mesa. A palavra de Deus nos instrui que quando Jesus ele fez esse momento, ele chamou os seus discípulos, e assim nós chamamos a igreja para participar juntamente conosco, porque essa mesa, meus irmãos, não é a mesa da igreja evangélica Beleza, é a mesa do Senhor. Por isso que outros irmãos que são de outras igrejas, que estão aqui nesse lugar, mas que professam a fé em Cristo Jesus e nas Escrituras, podem juntamente conosco participar da Santa Ceia. Amém? Entendido? Então você vai pegar o seu pão, vai segurar, depois você vai pegar o seu vinho, vai segurar, e depois a igreja de pé, todos juntos vamos cear. Amém? Lavou nossos pés e
Alguém foi esquecido do pão? Levante a mão. Do vinho? Pode vir. Igreja de pé, por favor. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: tomai, comer de todos. Esse é meu corpo, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e abençoou. Deu aos seus discípulos. Isso. Tomai. Bebei de todos. Isso é meu sangue derramado em aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai, comei de todos, comamos do pão. Desse modo, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e abençoou e deu aos seus discípulos. Disse: tomai, bebei de todos, isso é meu sangue que é derramado por vós. Levamos o cálice. Você
que ainda não tem Jesus no seu coração, se você quiser fazer isso, você levanta a sua mão e você quer aceitar a Jesus. Quero fazer parte desta família de Deus. Se há alguém nesse lugar que está longe dos caminhos de Deus, quer se reconciliar, você também pode fazer isso. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Alguém vai fazer isso essa noite? Quer entregar sua vida a Jesus? Eu queria que a igreja estivesse orando nesse instante. Com a sua cabeça, ore, porque esse é um momento muito importante. Deus está chamando você, para você fazer parte do seu povo, que Ele comprou com o seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para a glória do seu nome. Alguém para fazer isso nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? A igreja está orando por você. Não tenha vergonha. A igreja está orando por você. Mais alguém para fazer isso? O hino que foi cantado diz que Ele vem, um piscar de olhos, Ele vem. Não perca essa oportunidade. Essa oportunidade de dizer para Cristo: eu quero o Senhor no meu coração. Se você está longe dos caminhos de Deus, venha correndo, saia do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor, porque Ele está voltando. Ele vem buscar a sua igreja e você não pode ficar nesse mundo de horror. Em nome de Jesus. Há mais alguém para fazer isso? Em nome de Jesus. Alguém que quer ainda aceitar a Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor? Se não, vou encerrar esse apelo. Vou orar por esses irmãos, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui o presbítero Mateus. Vou orar com esses irmãos. Quero pedir que você levante suas mãos aqui à frente, para que o Senhor possa nessa hora quebrar todo o jugo do inferno. A palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando nós decidimos por Cristo, nós sabemos que o inferno se levanta para nos atacar. O inferno se levanta contra a nossa família para nos impedir de seguir nessa caminhada. Mas nessa hora vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar com essa família que está aqui na frente, esses dois jovens com seus filhos, esse jovem que está aqui também, para que o Espírito Santo possa estar guiando-os na sua caminhada cristã. Por isso, feche seus olhos comigo nesse instante. Pai, nós te pedimos, perdoa os pecados, lava com teu sangue carmesim. Ó Espírito Santo, assim como Davi disse lá em Salmo 51, limpa-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, nós queremos te pedir nessa hora que o teu sangue possa passar apagando os pecados, que nessa hora o teu sangue poderoso possa restaurar a vida dessa família, possa restaurar a vida desse jovem que está aqui, repreendendo agora toda maldição, toda palavra lançada, todo espírito familiar de acusação
perturbação, espírito difícil, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Todo espírito de divórcio, toda palavra contrária sobre a vida deles, nós lançamos fora na autoridade do nome de Jesus, e que os nomes deles estejam escritos no livro da vida, e que haja nova vida, vida de provisão, vida cheia do Espírito Santo, vida cheia de dons espirituais, vivendo o sobrenatural que só Deus pode fazer, Senhor. Nós queremos te pedir, derrama da tua unção sobre eles, ó Pai, que a partir de agora os olhos espirituais sejam abertos, assim como o Senhor fez com Paulo naquele dia, quando ele recebeu a oração de Ananias. E a tua palavra diz lá em Atos capítulo 9 que os olhos dele foram abertos. Eu te peço que os olhos deles também sejam abertos nessa hora. Que essa decisão, ó Pai, seja de fato e de verdade. Que eles não olhem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles possam perseguir o alvo, que é Cristo Jesus. A partir de agora, nós declaramos as tuas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. Glória a Deus. Pedimos aqui para levar aqui para o Maico aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Uma semana de paz, uma semana de vitória. Que Deus derrame saúde na tua casa, porque há tanta doença, meus irmãos. Deus esteja trazendo saúde na tua casa. Deus te dê prosperidade. Não se esqueça de adorar a Deus. Ele é o nosso Deus, Ele merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. Levante a sua mão e receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus.